Imagine acordar em uma mana comum, preparar seu café, dar beijo de despedida no seu filo, embarcar em trem que nunca chegará ao destino. Em 11 de março de 2004, Madrid parou. Em apenas alguns minutos, o terror se espalhou pelos trilhos da cidade, deixando para trás corpos mutilados, gritos sufocados e almas que jamais descansaram. Você está prestes a conhecer a verdadeira história por trás do maior atentado terrorista da Espanha. Uma história que ainda hoje assombra os trilhos e estacoes. Deixe o like agora e se inscreva no canal, porque o que você vai ouvir a seguir não é apenas uma tragédia, é pesadelo real que pode se repetir. Cada detalhe importa, cada sam vai te arrepiar. Assista até o fim, porque essa história termina de jeito que ninguém esperava, e pode te fazer olhar para o trem de outra forma para o resto da sua vida. O relógio marcava 7h37 da manhã. Era uma quinta-feira comum, em Madrid. O céu estava limpo, o ar frio e seco. Trabalhadores apressados lotavam os vagões dos trens suburbanos. O destino era o centro da cidade. Entre eles, estava Lucía Ortega, uma jovem de 27 anos, enfermeira recém-formada, que carregava o buque de flores. Era aniversario de sua mãe. Enquanto se sentava no banco próximo à janela, não podia imaginar que aquele seria o último presente que entregaria em vida. Lucía não o sabia, mas seu trem, o Cercanías 1431, estava prestes a se tornar parte de uma das maiores tragédias da história europeia. A sua volta, criancas com mochilas coloridas, homens de terno revisando papéis, senhoras comentando o noticiário da manhã. Tudo parecia absurdamente normal. Mas o silêncio que antecede uma catástrofe tem gosto estranho. E ninguém ali conseguia perceber o peso invisível no ar. Às 7h39, em outro trem que seguia em direção a Estacao de Atocha, o homem deixou discretamente uma mochila preta debaixo do banco. A mochila parecia comum, como tantas outras esquecidas por passageiros distraídos. Mas dentro dela havia inferno compactado em fios, relógios e dinamite. Essa cena se repetiu em 4 trens diferentes, com 10 mochilas bombas colocadas estratégicamente. Madrid estava prestes a acordar para o dia mais sangrento de sua história recente. As explosões começaram às 7h40 da manhã. A primeira ocorreu no trem 21.431. O estrondo seco rasgou o chão dos vagões como se o próprio diabo tivesse emergido dos trilhos. Vidros explodiram, corpos foram lançados contra as paredes, membros dilacerados voaram pelos corredores. O terror não dava tempo de ser compreendido. Em menos de 2 minutos, 4 trens foram destruídos por 10 explosões coordenadas, todas entre as estacoes de Atocha, El Pozo e Santa Eugênia. Lucía foi uma das primeiras vítimas. Seu corpo nunca foi encontrado por completo. Apenas a alianca que carregava no dedo foi reconhecida por sua mãe entre os escombros. A flor que ela levava ainda estava intacta, caída na plataforma coberta de sangue, como se o tempo tivesse congelado aquele instante de carinho, no meio do horror. Nesse momento, o pânico se espalhou pela cidade como uma onda de choque invisível. Telefones tocavam sem parar. Parents desesperados invadiam os hospitais. Linhas de emergência congestionadas. E, entre os escombros, voces que ainda pediam socorro, mesmo que ninguém mais estivesse vivo para gritar. A cidade estava mergulhada num pesadelo. Mas o verdadeiro terror ainda estava por vir. As explosões ecoavam nos trilhos como trovões do submundo. Em menos de 3 minutos, 191 pessoas estavam mortas e mais de 2.000 feridas. Mas, naquele momento, o número não era apenas uma estatística. Era uma cidade inteira desfigurada. Atocha, normalmente uma estacao viva, cheia de presa e esperança, havia se transformado em campo de guerra. Havia sangue misturado com poeira, gritos abafados sob os escombros, e cheiro de ferro, pólvora e morte que impregnava o ar. O silêncio que se seguiu às explosões não foi de paz, foi de choque. Silêncio que parecia gritar. A televisão espanhola interrompeu todos os programas. Em poucos minutos, imagens dos vagões destruídos começaram a circular. As câmeras mostravam o interior retorcido dos trens, os assentos carbonizados, e os trilhos cobertos por bolsas, sapatos infantis e pedacos de corpos. As voces dos apresentadores tremiam. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas todos sabiam que o horror tinha o nome: terrorismo. A primeira teoria que circulou veio do governo da época. A organização separatista vasca ETA foi apontada como responsável. Por anos,
a España vivera sob a sombra de atentados isolados da ETA. Mas había algo diferente en aquel ataque, algo más cruel, más metódico, más apocalíptico. A ETA negó rápidamente cualquier envolvimiento. E logo os investigadores descobrirán de tal que mudaría todo. Os explosivos usados não eran os mesmos tradicionalmente utilizados pela ETA. As investigações se aprofundaram. No mesmo día, uma van abandonada foi encontrada en Alcalá de Henares, onde os trens habían partido. Dentro dela, celulares, detonadores e uma fita de audio con versículos do Alcorão. O medo tomou outra forma. A España inteira percebeu que aquilo não era ato separatista. Era uma declaração de guerra vinda de fora. E quando a polícia anunciou que os suspeitos pertenciam a grupo extremista islámico ligado a Al-Qaeda, o país entrou em colapso emocional. Na televisão, viúvas choravam enquanto seguravam as roupas carbonizadas dos maridos. Mas como los hinchados esperavam notícias dos filhos que nunca mais voltariam. A cada minuto, novas vítimas eram identificadas. Uma delas era Luis Gallardo, de apenas 9 anos, que ia visitar o país no trabalho. Encontraram seu corpo a 300 metros do trem, arremessado pela forca da explosão. Sua mochila ainda tinha sanduíche embrulado num guardanapo com bilhete da mãe. Boa sorte na prova. Te amo. Enquanto isso, no subsolo dos hospitais, médicos relatavam algo incomum. Varios sobreviventes diziam ter escutado sussurros segundos antes das explosões. Palavras em línguas que não conseguiam entender. Voces que pareciam não ouvir de nenhum lugar. Como se a morte tivesse feito aviso. E ninguém tivesse ouvido a tempo. A cidade passou os dias seguintes em luto. Mas o medo tinha raízes mais profundas. Era terror psicológico. Trens passaram a andar vazios. Passageiros evitavam fazer contato visual. Mochilas abandonadas causavam pânico. Qualquer barulho mais alto fazia todos se jogarem no chão. Madrid era uma cidade assombrada, não apenas pelo que viu, mas pelo que sentiu. O trauma não estava apenas nos feridos, mas nos olares silenciosos de quem sobreviveu. No dia 13 de março, milhões de espanhóis sairão às ruas. Chovia. Era como se o céu também chorasse. As velas acesas tremulavam contra o vento, e os nomes das vítimas eram lidos em voz alta em placas públicas. Mas havia algo estranho. Moradores da região de Santa Eugênia começaram a relatar aparicoes. Pessoas vestidas com roupas queimadas, paradas nos trilhos, olhando fixamente para os trens que passavam. O motorista de trem desmaiou ao afirmar que viu uma mulher ensanguentada atravessar os trilhos segundos antes da estação. Ela desapareceu. Mas nos registros da companhia ferroviária, naquele mesmo minuto, houve uma fala inexplicável no sistema elétrico da linha. Alguns acreditavam que as almas das vítimas ainda estavam presas nos trilhos, procurando respostas, ou talvez esperando justiça. En ese ambiente, onde o luto, o medo e o sobrenatural se entrelacavam, uma dúvida ecoava entre os sobreviventes. Será que os mortos estavam tentando falar como os vivos? A tensão aumentou quando, em 3 de abril de 2004, a polícia cercou o prédio em Leganés, onde se escondiam 7 suspeitos do atentado. Quando os agentes se aproximaram, os homens se explodiram. O prédio inteiro tremeu. Junto com eles, morreu o agente da Forca Especial Espanhola. Nos escombros, foi encontrado o manuscrito, como uma frase que até hoje ninguém consegue explicar. El infierno viaja en tren. Y siempre vuelve por más. O inferno viaja de tren. E sempre volta por máis. As semanas se passaram, mas o tempo não curou. O que aconteceu em 11 de março não era apenas uma ferida aberta. Era uma maldição que pairava sobre Madrid como o manto de sombra. As flores deixadas nos memoriais murchavam rapidamente. As velas se apagavam sozinhas. Os dos trens que passavam durante a madrugada começou a carregar algo errado. Funcionários ferroviários diziam ouvir ruídos nos vagões vazios. Como se alguém estivesse caminando ali dentro, como se os trens ainda estivessem cheios de voces, de sussurros, de dor. Foi nesse ambiente sufocante que a jornalista investigativa Carla Menéndez, que havia perdido o irmão no atentado, decidiu ir além da superfície da notícia. Ela começou a entrevistar sobreviventes e parentes. Mas o que ela encontrou era algo que nenhum jornal ousou publicar. Pessoas diferentes, que não se conheciam, relataram o mesmo sono recorrente. Estavam dentro do trem, antes da explosão, mas o tempo parava. Eles viam todos os passageiros congelados, exceto por uma figura de preto, encapuzada, caminando pelos corredores.
A figura olaba directamente para eles e dicía: «Tú no debías estar aquí. Você não debería estar aquí». Carla también encontrou documento interno da compañía ferroviaria. Relatorio que nunca foi tornado público. Nele, constaba que na noite anterior ao atentado, o sistema de monitoramento identificou movimentacoes en trilos que não deberían estar en uso. Aparentemente, trens fantasmas circularam entre as 2 e 4 da manhã, horarios en que todos os trens estaban recolhidos. A investigação interna foi abafada, clasificada como erro técnico. Mas os operadores do sistema sabiam: aquilo não foi erro. Uma gravação de áudio capturada naquela madrugada registrava sound, semelhante a respiracoes ofegantes, acompanadas de uma risada distorcida. Enquanto isso, em Leganés, após a explosão que matou os 7 terroristas, a polícia encontrou celulares destruídos, fragmentos de documentos e algo mais intrigante: uma fita de vídeo. O conteúdo mostrava dos homens olhando fixamente para a câmera e repetindo uma única frase, em árabe e em espanhol, como mantre. O fim comeca nos trilhos. O fim comeca nos trilhos. O fim comeca nos trilhos. Mas o mais perturbador vinha depois. Quando o vídeo foi desacelerado quadro a quadro, técnicos da perícia afirmaram ver rostos queimados e deformados refletidos nas paredes atrás dele. E, em dos últimos quadros, apareceu bulto como solos completamente negros. Os analistas juraram que aquilo não era uma fala. Era como se alguém, ou algo, estivesse assistindo, por trás das paredes. Enquanto Carla reunia essas informações, começou a sofrer ataques estranhos. Sua casa foi arrombada 2 vezes, mas nada foi roubado. Apenas documentos sobre o caso foram rasgados. Certa noite, ao revisar os arquivos de voz gravados das entrevistas, ela ouviu, no fundo do áudio, uma respiração que não pertencia a nenhum entrevistado. Era contínua, pesada, como se algo estivesse dentro da sala com ela. A tensão escalou quando Carla recebeu uma carta anônima deixada sob sua porta. Papel velo, caligrafia tremida. Estava escrito: «No fue solo una bomba. Fue una puerta. Y ahora está abierta. Não foi apenas uma bomba. Foi uma porta. E agora está aberta». A partir desse momento, os relatos sobrenaturais começaram a se multiplicar. Funcionarios da estação del Pozo diciam ver passageiros do passado nos espelhos. Maquinistas evitavam fazer viagens noturnas. Vagos vacios surgiam no sistema de rastreamento e desapareciam segundos depois. Alguns afirmavam que o relógio da estação de Atocha parava todos os dias às 7:39, exatamente minuto antes da primeira explosão. Mas o ponto de virada mais sinistro aconteceu durante uma homenagem às vítimas, no aniversário de ano do ataque. Milhares de pessoas estavam reunidas na praça de Atocha, onde foi erguido o monumento das vítimas do terrorismo, grande cilindro de vidro com mensagens escritas pelas famílias. Às 7:40 da manhã, exatamente no minuto da tragédia, as luzes do monumento se apagaram sozinhas. Ao mesmo tempo, os microfones dos altofalantes captaram sound inexplicável. Coro de voces femininas dizendo baixinho: «Ayúdanos, nos ajude». Carla tentou publicar tudo o que sabia. Mas a editora do jornal recusou. Disse que era antiético, conspiratorio, insano. No mesmo dia, Carla sofreu acidente de carro. Seu veículo caiu de uma ponte. Ela sobreviveu, mas entrou em coma. No hospital, médicos e enfermeiros começaram a relatar que o monitor cardíaco dela acelerava sempre que o trem passava perto da janela. Nos registros do hospital, foi anotado fenômeno inexplicável. O eletrocardiograma formava padrões semelhantes aos trilhos de trem. Foram semanas de silêncio. Carla Menéndez, a única jornalista que ousou tocar nas sombras por trás do atentado de 11 de março, seguia inconsciente no hospital. Os médicos não sabiam explicar. Fisicamente, ela estava estável. Mas neurológicamente, algo aprendia em outro lugar. Lugar que nenhuma máquina conseguia acessar. Os enfermeiros diziam que, toda madrugada, ela murmurava frases incompreensíveis enquanto dormia. Voces entrecortadas, nomes, sons metálicos, e, por vezes, grito. Grito agudo, angustiante, como se estivesse caindo eternamente por dentro de túnel escuro. Mas foi no 12º dia de coma que o impossível aconteceu. Às 3:46 da manhã, os monitores do hospital pararam de registrar sinais vitais por exatos 11 segundos.
O cuarto de Carla ficou completamente escuro, a pesar de estar conectado a energía reserva. As cámaras de segurança pararam de gravar naquele instante. E, quando tudo voltou ao normal, había uma mensagem escrita na parede, feita com as próprias unas da jornalista, ainda inconsciente. El tren no ha terminado su viaje. O tren não terminou sua viagem. Na manhã seguinte, Carla acordou. Seus olhos estavam vermelhos como brasas. Ela chorava sem parar, mas não dizia uma palavra. Ao seu lado, deixara um gravador ligado durante a noite. E quando a equipe médica escutou o áudio da madrugada, o pánico se instalou. No meio do silêncio, entre os sussurros de Carla dormindo, uma ou outra voz, masculina e cavernosa, dizia: "Já viene outro. Estén listos. Outro vem aí. Prepárense." A noticia se espalhou entre os investigadores do caso. O policial aposentado, que acompanhei a Carla desde o inicio, decidiu visitá-la. O nome dele era Julián Álvarez. Ele tinha uma obsessão: entender o que realmente havia acontecido naquele dia. Na visita ao hospital, Carla segurou a mão dele com forca e finalmente falou. Seus olhos fixos, como se vissem a través do tempo, disseram apenas uma frase: "Você precisa ir a estacao del pozo. La embaixo, onde o sangue nunca secou." Julián seguiu a pista. Ele sabia que a antiga sala de máquinas sob a estacao havia sido fechada após o atentado, por razões nunca explicadas. Conseguiu acesso com velocrachá que ainda guardava. Ao descer as escadas metálicas cobertas de ferrugem, o cheiro de mofo, óleo e algo mais, morto, tomaba o ar. No fundo do túnel, encontrou uma porta de aço trancada. Mas ela estava arriscada com dezenas de marcas, como se alguém tivesse tentado sair de dentro. Quando conseguiu forcar a abertura, o que viu o paralisou. O altar improvisado, feito com pecas de trens antigos, metais retorcidos, e no centro, o bilhete plastificado, preso com sangue seco. Era o trecho da fita encontrada com os terroristas. Nele, a seguinte inscricao: "Esta no es la última estación. El dolor viaja en ciclos. Cada 5 años, regresamos. Esa não é a última estacao. A dor viaja en ciclos. A cada 5 anos, nos voltamos." Julián saiu del abalado. Ligou imediatamente para Carla. Ela não atendeu. No hospital, encontraram o quarto dela vazio. A janela estava aberta. No chao, as palavras del tren chegou estavam escritas com marcador vermelho. 2 dias depois, uma funcionária da estacao de Santa Eugênia relatou ter visto uma mulher loira, de roupas brancas, andando sobre os trilhos, em pleno dia. Quando os agentes chegaram para verificar, encontraram apenas uma fita cassete dentro de uma mochila. A gravacao durava exatamente 11 minutos. En los últimos 40 segundos, uma voz chorando dizia: "Eu vi todos eles. Ainda está ola. E não podem sair." Desde então, Carla Menéndez nunca mais foi vista. O governo alegou que ela sofreu colapso mental e desapareceu voluntariamente. Mas os registros da estacao mostravam outra coisa. O circuito interno captou imagens dela entrando num trem que não existia no sistema. Vagao número 1732. Atocha. Plataforma 3. 13 horas 46 minutos. Nenhum trem estava programado naquele horário. Nenhum funcionário viu nada. Mas a gravacao mostra nitidamente as portas se fechando atrás dela. O trem partindo. E depois, sumindo nos túneis, sem jamais reaparecer. O caso foi arquivado. Mas os passageiros daquela linha começaram a relatar pesadelos. Sons de lamentos nos fones de ouvido. Reflexos estranhos nas janelas. E, ocasionalmente, anuncio no sistema de SAM dizendo próxima parada, el olvido. Mesmo quando o trem não estava em rota. Técnicos juram que ninguém programou isso. No 5º aniversário do atentado, exatamente no minuto da primeira explosão, todos os trens da linha cercanías pararam automaticamente. O sistema inteiro falou. E em várias estacoes, passageiros afirmaram ver o trem fantasma passando em alta velocidade, sem luces, sem janelas, como símbolo marcado em vermelho. 1732. Até hoje, muitas famílias se recusam a usar o trem. Não pelo medo do terror humano, mas pelo terror que não tem nome. O tipo de medo que não vem do barulho, mas do silêncio. Do vazio que resta quando uma tragédia abre algo que deveria permanecer fechado. Porque, como dice a mensagem deixada no quarto de Carla, el tren no ha terminado su viaje. Eles tentaram enterrar o passado. Fecharam túneis.
Apagaram gravacoes. Reescreveram relatorios. A mídia passou a tratar o atentado de 11 de março como uma ferida cicatrizada. Capítulo encerrado da história. Mas as pessoas que vivem em Madrid sabem, nunca se fechou por completo. As ruas próximas às estacoes carregam silêncio estranho. O trem chegando ainda provoca arrepios. E todo dia 11 de março, a quem prefira não sair de casa. Desde o desaparecimento de Carla Menéndez, rumores surgirão aos montes. Alguns dicen que ela foi silenciada por saber demais. Outros juram tê-la visto nos arredores da estacao de Atocha, parada, encarando os trilhos como se estivesse esperando alguém. Vídeo viral publicado em 2021 mostra uma figura feminina dentro de trem veicio, na estacao Chamartín, no meio da madrugada. Os seguranças juram que não havia mais ninguém na plataforma. Mas a imagem é clara. Ela está sentada, de branco, olhando diretamente para a câmera. En a legenda, escrita con símbolos sobre o vidro, aparece a frase: "Yo sigo el viaje". E o continuo a viajem. As autoridades nunca confirmaram a autenticidade do vídeo. O caso de Carla foi oficialmente arquivado como desaparecimento voluntario. Mas quem viu as provas, quem viveu aquele dia, sabe que não foi escola. Ela foi levada. Levada por algo que nasceu naquele exato minuto em que os vagões explodirão. Algo que se alimenta do medo, da dor coletiva, da memória. Algo que talvez não seja o ser, mas uma presença. Uma forca. Uma entidade que encontrou nos trilhos da espana Portal. E que agora vive em cada sombra, em cada corredor mal iluminado das estacoes. Relatos continuam surgindo. Recentemente, uma criança de 7 anos apontou para o túnel escuro da linha Atocha e disse a mãe: "Mamá, ahí abajo está la mujer del tren. Dice que tiene frío". "Mamá, ali embaixo está a mulher do trem. Ela disse que está com frío". Uma psicóloga da Renfe, responsável por atender funcionários traumatizados, relatou que pelo menos 6 maquinistas abandonaram o cargo após episódios de pânico. Deles afirmou ter ouvido batidas na porta do vagão de comando durante uma viagem noturna. Quando abriu, não havia ninguém. Mas no chão, encontrou uma mensagem rabiscada com prego: "Aún no hemos llegado. Ainda não chegamos". O medo continua vivo. Não o medo do terrorismo, mas o medo do que ficou entre os mundos. As estacoes, antes símbolos de movimento e progresso, se tornaram pontos de tensão. Trilhos que conducem não apenas corpos, mas almas. O passado não está morto. Está apenas escondido no sa metálico das rodas tocando os trilhos. E talvez seja esse o maior terror, saber que o mal não terminou com a explosão. E hoje, pode estar do seu lado, no banco do metro. Pode ser aquela sombra que passa entre os vagões. Pode ser o reflexo que te observa quando a janela escurece. Pode ser a próxima voz no alto-falante dizendo: "Próxima parada, el olvido".